Imagine acordar amanhã e o seu celular simplesmente não saber mais onde você está. O Waze trava, o Uber não chega, o avião se perde no céu. O Google Maps vira uma tela cinza. Você está andando no escuro, mas não só você. O país inteiro, sem localização, sem rota, sem rumo. Parece exagero? Pode até parecer. Mas existe um sistema, silencioso, invisível e absolutamente central para a sua vida, que pode ser desligado, de fora, de um botão em Washington. E se isso acontecer, o caos não virá com bombas nem com tanques. Vai ser um colapso calado, tecnológico, e você talvez nem entenda como foi parar ali. Nesse vídeo, você vai descobrir como o GPS, essa tecnologia que a gente nem percebe que usa, é na verdade uma arma geopolítica. Vamos mostrar o que realmente poderia acontecer se os Estados Unidos decidirem cortar o sinal no Brasil. Quais os impactos? É possível? O que está por trás desses boatos? E o mais importante, por que ninguém fala sobre isso? Você vai entender o que está em jogo e como a nossa dependência digital pode ser explorada de forma quase invisível. Mas se você sair no meio, vai continuar achando que o GPS serve só para o seu delivery. Vai continuar acreditando que estamos no controle. Spoiler, não estamos. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, te faz questionar o mundo, seja bem-vindo ao canal Aletheia Espiritual. Aqui, a gente cutuca as feridas que a mídia não mostra, revela o que ficou nas entrelinhas e busca um pouco de lucidez nesse hospício moderno chamado Planeta Terra. Em 2009, um agricultor do interior de Goiás percebeu algo estranho. O trator que antes guiava automaticamente as linhas de plantio começou a errar. Poucos metros, mas o suficiente para comprometer toda a safra. O problema? Uma falha temporária no sinal de GPS. E isso foi suficiente para deixar o campo parado por horas. Agora pense, se um único sinal afeta uma colheita, o que aconteceria se o Brasil inteiro perdesse esse sistema? Pouca gente se dá conta, mas o GPS está em absolutamente tudo. Desde o Uber que você chama, até o avião que sobrevoa a sua cidade. Ele guia ambulâncias, sincroniza relógios financeiros, mapeia a agricultura de precisão e até calcula o tempo em redes bancárias. E sabe qual é a parte mais assustadora? Todo esse sistema não é nosso, é dos Estados Unidos. E se eles quiserem, eles podem desligar ou dificultar o uso. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, desenvolvido pelos militares norte-americanos nos anos 70, foi criado inicialmente para direcionar mísseis. Sim, mísseis. Só nos anos 90 que ele começou a ser liberado para o uso civil. E mesmo assim com limitações. Durante anos, o governo americano usava uma função chamada Selective Availability, que deixava o sinal impreciso para qualquer país não aliado. Era como um truque. Te davam o GPS, mas com areia nos olhos. Em 2000, o presidente Bill Clinton mandou desligar esse recurso, aumentando a precisão do GPS para todos. Um gesto bonito? Talvez. Mas também uma forma inteligente de manter o mundo inteiro dependente de uma tecnologia deles. Porque mesmo sem a areia, a mão que controla a torneira continua sendo a mesma, e você pode ter certeza. Quem controla a localização, controla o movimento do mundo. Se esse tema está abrindo sua mente, se te despertou algo, não esquece de seguir o canal Aletheia Espiritual. Aqui a gente te mostra a realidade por trás das cortinas, sem delírio, sem fantasia. Só o que ninguém teve coragem de te contar. É aqui que o caldo começa a engrossar. Quando se fala em cortar o GPS, muita gente imagina uma espécie de botão vermelho que o presidente dos Estados Unidos aperta e... puf! O Brasil apaga do mapa. Mas a realidade é um pouco mais complexa e talvez ainda mais preocupante. Tecnicamente, os EUA não podem simplesmente desligar o GPS só para o Brasil, sem afetar outros países. O sinal é aberto, global, como uma espécie de TV aberta que todo mundo pode sintonizar. Imagine o GPS como uma rádio que transmite 24 horas por dia, direto dos céus.
Qualquer dispositivo, celular, avião, navio, pode ouvir esse sinal e calcular sua posição. Não tem senha, não tem assinatura. Por isso, bloquear o sinal só para um país, sem atingir os vizinhos, seria como tentar fazer chover só em cima da sua casa e deixar o resto da cidade seco. É tecnicamente possível, mas exige algo chamado jamming, um bloqueador de sinal poderoso, e com presença física no território a ser bloqueado. Ou seja, para cortar o GPS só no Brasil, os Seattle teriam que entrar aqui com equipamentos, montar estruturas gigantes e operar em tempo real. Seria uma ação invasiva, cara, e comparável a um ato de guerra. É por isso que especialistas classificam essa hipótese como extremamente improvável. Não porque seja impossível, mas porque seria absurdo demais para valer a pena. Um tiro no próprio pé com repercussões globais. Eduardo Tudi, engenheiro especialista em redes, compara isso com tentar bloquear a luz do sol para um país específico. O GPS não é um serviço por assinatura que você pode cortar. É uma radiação contínua, vinda do espaço. E mesmo que tentassem, vários sistemas já são compatíveis com outras constelações de satélites, como GLONASS, Rússia, Beidou, China e Galileu, Europa. Ou seja, o mundo já está criando planos B. Os CSIA não são mais os únicos donos do céu. Mas não se engane. Mesmo que o corte total seja improvável, a ameaça é real por outro motivo: nossa dependência psicológica. As pessoas já não sabem ir ao mercado sem o GPS. Se um pequeno distúrbio no sinal rolar, o caos começa. Não nos satélites, mas na cabeça das pessoas. Agora vamos brincar de realidade alternativa. Imagine que, por alguma decisão maluca ou escalada política, os Seattle consigam cortar ou interferir no sinal de GPS sobre o Brasil. O país não vai explodir. Ninguém vai sair correndo pelado pela rua. Mas o impacto seria real e sutil. Um colapso silencioso, como uma engrenagem que trava sem aviso. E começa onde menos se espera. Na agricultura, tratores automatizados que plantam e colhem com precisão milimétrica ficariam desorientados. O cronograma da produção e distribuição de alimentos sofreria atrasos. Na mineração, máquinas que operam em áreas remotas perderiam sua referência geográfica. Nos aviões, o backup é possível, mas há aumento de riscos e de consumo de combustível. E aí vem o mais visível: transportes urbanos. Uber, iFood, 99, táxis, delivery. Todos esses serviços começariam a dar pane. Seu celular ainda funcionaria? Sim. Mas talvez você ficasse flutuando num ponto aleatório do mapa. E como a maioria dos celulares modernos é compatível com outros sistemas, como Galileu e GLONASS, o sistema não cairia totalmente, só ficaria menos preciso. É como se você voltasse no tempo quando o GPS errava a rua e você tinha que procurar visualmente onde estava. Incomoda, atrasa, mas não te mata. Segundo Ana Afélia, astrofísica da USP, o Brasil e o mundo não ficariam cegos, mas sim míopes. E essa miopia pode custar caro em momentos críticos. Ambulâncias que perdem tempo, caminhões que erram o trajeto, sistemas logísticos que se tornam ineficientes. É aqui que a coisa pega. Não é o corte que destrói, é a instabilidade que desgasta. A grande lição? A gente vive como se o mundo estivesse sempre on, mas esquecemos que muitas das bases desse mundo não estão nas nossas mãos. São satélites que giram lá em cima, alimentados por interesses que nem sempre nos favorecem. E isso é algo que vale refletir. Se esse vídeo te fez pensar, mesmo que um pouco, clica em seguir o canal Aletheia Espiritual. Aqui o objetivo não é te assustar, mas te acordar, porque conhecimento é o primeiro passo para a liberdade. A pergunta que martela no fundo de tudo isso é simples: por que o Brasil, uma das maiores economias do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros, ainda depende de uma tecnologia estrangeira que pode ser desligada a qualquer momento? A resposta tem nome: negligência estratégica.
Durante décadas, o país preferiu importar soluções ao invés de desenvolver independência tecnológica. E o GPS é o símbolo maior disso. Hoje, países como Rússia, China, Índia, Japão e a União Europeia já possuem seus próprios sistemas de navegação por satélite. Todos funcionam de forma paralela ao GPS e, em muitos casos, até com maior precisão em regiões específicas. Eles entenderam cedo que informação de localização não é só um luxo de smartphones. É soberania, é poder, é sobrevivência. No caso do Brasil, não há sistema próprio, não porque seja impossível, mas porque seria caro, muito caro. Estima-se que construir uma constelação de satélites e a infraestrutura de solo necessária custaria dezenas de bilhões de reais. Um investimento que, aos olhos da política imediatista, não traz votos, não ganha manchetes e não rende aplausos, mas que faria uma diferença imensa em tempos de crise. Enquanto isso, seguimos vulneráveis, como um inquilino que não sabe onde é o disjuntor do prédio. Vivemos num país onde a maioria das decisões estratégicas foi terceirizada, da internet aos satélites, da energia aos chips, e o GPS é só mais um sintoma dessa dependência embaraçosa que fingimos não ver. Não é sobre ser contra os EUAs ou criar pânico. É sobre olhar de frente para uma verdade incômoda. Não se pode construir um país soberano com as tecnologias dos outros. E quanto antes aceitarmos isso, mais chance temos de mudar o rumo. No fim das contas, a maior ameaça não é o GPS cair. É a gente continuar acreditando que o mundo funciona por mágica, que a internet vai sempre funcionar, que o mapa vai sempre carregar, que o avião vai sempre pousar. Somos dependentes de sistemas que nem sabemos explicar, e isso nos torna frágeis. Não porque faltem recursos, mas porque falta consciência. Esse vídeo não é sobre medo, é sobre lucidez. Quando a gente entende como o GPS funciona, quem o controla e o que está em jogo, a gente começa a ver o mundo de um jeito novo, mais crítico, mais desperto, e percebe que soberania não é só bandeira na sacada, é infraestrutura invisível que te protege sem você ver. O Brasil ainda tem tempo. Pode investir em independência tecnológica, em pesquisa, em alternativas, mas isso só vai acontecer se a população cobrar. E para cobrar, precisa saber. Por isso esse conteúdo existe. Não para te deixar paranoico, mas para te deixar acordado. Porque uma população consciente é muito mais difícil de ser manipulada e muito mais preparada para qualquer colapso. Se esse vídeo te ensinou algo, se te deu aquele clique, não esquece de seguir o canal Aletheia Espiritual. Aqui, o nosso GPS não é americano, é interno. A gente busca clareza, questionamento e, acima de tudo, coragem para encarar a verdade. Afinal, tem coisa que não dá para desver.